A história do Conselho Regional de Contabilidade do Acre começou a ser escrita a partir de uma trajetória já iniciada pela própria contabilidade no estado. Em um tempo em que tudo era feito à mão, com folhas carbonadas e máquinas de escrever, os primeiros profissionais da contabilidade atuavam com esforço e dedicação para organizar as finanças públicas e privadas de um Acre ainda em formação. A formação técnica teve um papel decisivo nesse processo. Foi na Escola Técnica de Comércio Acreana, ETCA, que muitos contadores pioneiros deram seus primeiros passos na profissão. Dessa base surgiram lideranças que mais tarde fundariam instituições fundamentais para a categoria. Mas até 1996, os profissionais contábeis acreanos estavam vinculados ao CRC do Amazonas. No Acre, funcionava apenas uma delegacia, modesta, mas essencial. Uma das figuras centrais desse período foi a técnica em contabilidade e advogada Deise Rodrigues Ferreira. Sozinha na função, ela cuidava de registros, anuidades e comunicação com os profissionais, superando as limitações da época com criatividade e empenho. As carteiras profissionais demoravam meses para chegar. Os atendimentos dependiam de aprovações em Manaus, e a distância institucional começava a gerar insatisfação. Em 1995, surgiu um movimento em busca da autonomia. Liderado por Francisco Brito do Nascimento, então presidente do Sincontracre, o pedido formal foi enviado ao Conselho Federal de Contabilidade. A resposta veio ainda naquele ano, com a publicação da Resolução CFC, número 786, de 21 de julho de 1995, que criava oficialmente o CRC Acre. Poucos meses depois, em 19 de janeiro de 1996, a primeira diretoria era instalada. Nascia, assim, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Acre. E desde então, todo 21 de julho carrega um significado especial para a classe contábil acreana. É a data em que se celebra a conquista de uma autonomia que resultou da força, da fortaleza e da união de uma categoria que nunca deixou de lutar. A seguir, você confere os depoimentos dos ex-presidentes e do presidente atual do CRC Acre. Hoje nós estamos aqui com o ex-presidente e o primeiro presidente do CRC Acre, Manuel Correia Lima Neto. O conselho não havia na época uma delegacia. Eu sou de Cruzeiro do Sul, mas me formei em Belém e vim para cá e lutamos muito para trazer o Conselho do Amazonas para o Acre. E conseguimos. Quando conseguimos, eu fui o primeiro presidente. Foi assim. O Manuel Correia, ele me procurou, a gente começou a conversar, a gente foi ajudando, colaborando e tal. Aí quando chegou o período de eleição, aí botou na minha cabeça, né, cara? Se candidate para ser presidente do conselho e tal. Quais os maiores desafios que o senhor enfrentou na época da sua gestão? Uma classe desunida, desvalorizada e sem sede. E qual conselho funcionaria para quem vai liderar o CRC nos próximos anos? É fazer o que eu fiz também, né? Foi trabalhar para que a classe fosse cada vez mais valorizada, procurar com que os colegas se unissem cada vez mais, porque a união realmente é extremamente importante, né? E com isso, a classe se valorizando cada vez mais, a gente valoriza também a sociedade. Estamos aqui com o ex-presidente Marcelo do Nascimento França, teve sua gestão nos anos de 2002 a 2005, posteriormente nos anos de 2012 a 2015. A minha caminhada no conselho começou, na verdade, em sala de aula, né? Eu estava em sala de aula, né, em 1999, e naquela turma haviam não só fiscais aqui do conselho,
e como havia também os contadores aqui, proprietários de escritório na época. E o conselho, em 97, não teve eleição. Todos foram reconduzidos. E com isso, em 99, tinha que andar 18 conselheiros. Então foi vamos dizer assim, um grande mutirão para poder montar essa chapa, né? E começou na sala de aula, vamos ver, vamos atrás. E como eu estava dando aula, né? Lá ele disse, presidente, você vai ser o presidente. E eu equivocadamente pensava que o presidente deveria ser alguém que tivesse uma atuação maior na profissão. E eu só atuava na área pública e no magistério. Então eu achei, olha, vocês conseguem um presidente que eu aceito ser vice. E assim foi feito. Só que eu entrei com mandato complementar. E o presidente, né, ele tinha preferência de para reeleição. E quando foi 2002, ele desistiu de ir para a reeleição. E na sua gestão, teve alguma conquista ou algum projeto que o deixou especialmente orgulhoso? O grande orgulho da gestão foi o primeiro projeto, né? Porque nós não tínhamos uma sede própria, nós tínhamos um local alugado, conseguimos o terreno e o recurso para fazer a sede, finalmente a sede. E a sede eu acompanhei toda a obra, né? Então eu tenho orgulho muito grande de ter acompanhado essa obra, de ter escolhido os móveis e ter participado da inauguração. Inauguração essa que contou com a presença do presidente do Conselho Federal, na época, vindo aqui, junto com todo o seu conselho de diretores e mais vários presidentes que vieram prestigiar a inauguração da nossa sede. No estado do Acre tínhamos muitos técnicos, né, naquela ocasião, mas os poucos que tinham formados nós se mobilizamos e ali iniciamos esse sonho, né, de termos a nossa autonomia para sair da dependência do Manaus, de Porto Velho e Rondônia, né? Então fomos muito agraciados naquela época e tivemos um apoio muito grande do Conselho Federal, né, nos capacitando, nos orientando. E como foi esse processo até o senhor ser eleito em plenário pelos conselheiros? Bom, fiz parte das chapas do Jonas, posteriormente do Marcelo França, dois ex-presidentes que fizeram um bom mandato, e eu tive assim cuidado de primeiro passar por todas as câmaras, né? Câmara de registro, de desenvolvimento profissional, de fiscalização, e ali eu pude participar e ter um conhecimento primeiro. Eu criei uma base de conhecimento antes de chegar até ser presidente. Então, eu esperei meu momento, esperei meu momento de amadurecimento também, e fiquei no sistema 10 anos, né, com essa contribuição entre câmaras e presidência. Eu acho que um grande avanço que nós tivemos foi a abertura de portas junto às instituições públicas, como os órgãos públicos federais, estaduais, municipais. Eu sei com a vontade de contribuir com a classe, ajudar nos meus conhecimentos que adquiri com o período de tempo que eu tive e colaborar com o trabalho que é voluntário para a classe. Para conseguir alguma coisa, a gente tinha que pedir para o Amazonas. Então, envolvido pela espécie de colaboração, eu fiz uma correspondência no Conselho Federal de Capital, onde solicitei a criação do Conselho Acre. E fui atendido. Então, essa conquista é para a classe, não é para o Twitter. Tudo que eu fiz foi em favor da classe. Então, eu sou grato por ter participado dessa. Por isso que eu dediquei um pouco mais para ver se eu conseguia colaborar mais, com mais informações, mais clareza profissionais do que é o conceito de matrimonial. E o que você espera ver no futuro da contabilidade no Acre? Na realidade, o futuro está vindo aí uma avalanche de tsunami, que a gente chama, que é o avanço da tecnologia. Os programas vão vir diferentes, a gente está trabalhando menos e com mais clareza com os programas que estão vindo da IA. Nós pode se abastecer de bastante conhecimento agora, porque vão necessitar mais na frente. Eu, no ano de 2009, fui convidado pelo ex-presidente Marcelo França a compor uma chapa. A chapa de 2 terços. Só que, no período, era para conselheiro suplente. Assim eu iniciei, através
da eleição para 2/3 como suplente de conselheiro. Como foi o processo até o senhor ser eleito no plenário para os conselheiros? Assim como falei, que entrei como suplente, aquele mandato se encerrou e nós fomos para a reeleição com o ex-presidente Marcelo França. Aí eu já entrei como conselheiro titular. A conquista que eu considero foi ter, junto ao Conselho Federal de Contabilidade, conseguido aprovar um projeto para a reforma da sede do CRC. Era o presidente Martoni e ele foi muito solícito com a gente para autorizar a reforma. Agora, o que nos trouxe mesmo assim de impacto foi a questão dos cursos que a gente começou a oferecer para a classe contábil, né? Seminários, parceria com o Sebrae, desse rumo aí que a gente considera que impactou bem. Eu comecei minha trajetória no CRC motivado pelo desejo de contribuir com a valorização da classe contábil no agro. Sempre acreditei que o contador precisa ter voz ativa na sociedade e nas decisões que impactam a nossa profissão. E foi com esse ideal que me aproximei do conselho. E o que o motivou a compor uma chapa para o conselho? Eu vi muitos colegas enfrentando desafios semelhantes. Falta de reconhecimento, necessidade de atualização profissional, dificuldades na relação com os órgãos públicos e percebi que estar no conselho era uma oportunidade de fazer a diferença. Como foi o processo até o senhor ser eleito como presidente em plenário pelos conselheiros? Foi um processo natural, construído com diálogo, respeito e confiança mútua. A eleição representou o reconhecimento do trabalho que já tínhamos desenvolvido e da visão que tínhamos para o futuro do Conselho. A responsabilidade, assumir essa responsabilidade com os presidentes do Conselho foi tranquila devido ao pessoal, né, os conselheiros que ali compunham aquela chave. Né? São profissionais que estavam dispostos a trabalhar em prol da classe contábil. No ano de 2020, nós assumimos no início de janeiro e logo em março tivemos aquela situação que todos já conhecem, foi a pandemia. Algo novo, diferente. E isso, de uma certa forma, naquele momento eu ainda me lembro, foi um momento que abalou toda a nossa sociedade e toda a nossa estrutura, porque nós não sabíamos nem o que iríamos enfrentar. Então assumimos em janeiro e em março já foi fechado, né? Tivemos aquela situação e nos 2 primeiros anos foram muito difíceis, porque perdemos vários colegas de profissão, tiveram momentos delicados onde nós sofremos muito, mas com a ajuda dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, dos nossos conselheiros naquele momento, foi algo que nos deu força para prosseguir. Então esse foi o maior desafio que nós encontramos. Posteriormente também, naquela época, nós herdamos uma estrutura que não era muito boa, estrutura física, estrutura funcional. Nós só havíamos duas funcionárias de carreira, né? Então foram momentos difíceis que nos exigiram muitos esforços naquele momento. Então eu cito esses 2 momentos como os mais difíceis na minha primeira gestão à frente do Conselho Regional de Contabilidade no nosso estado. Como tivemos essas lutas, nós também tivemos grandes vitórias. Eu me lembro que uma das maiores vitórias que há 20 anos havia sido iniciada pelos nossos colegas foi a implantação do curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal do Acre. Eu lembro que eu entrei em contato com o presidente do Conselho Federal na época, o presidente Aécio, que prontamente, né, se prontificou ali, nós fomos até Brasília, então foi um marco para a nossa gestão, a implantação desse curso na nossa Universidade Federal do Acre.
Outra também que nos enche de orgulho foi a nossa ampliação e reforma da sede do Conselho de Contabilidade, pois há mais de, em torno de 20 anos não havia, foi construído, não tinha essa reforma, e nós conseguimos um recurso vultuoso. Tivemos o apoio também do nosso presidente do Conselho Federal, Aécio, e também do nosso vice-presidente administrativo, Joaquim. Foram pessoas fundamentais que aprovaram a nossa reforma e também aprovaram o financeiro. Outra situação também que nos ajudou muito foi o concurso público. Nós conseguimos, depois de vários anos, vencer a pandemia, e a pandemia também parou nossas atividades, e nós conseguimos realizar o concurso público, que hoje nós temos uma estrutura muito boa, é um modelo de gestão. Nós somos referência no Brasil, dentro do sistema do Conselho Federal. Então, nós temos hoje uma equipe que faz parte do quadro, muito motivada. Então, eu cito esses 3 avanços aí na minha gestão. Há um outro também, que foi o fortalecimento da nossa imagem, enquanto conselho, enquanto profissionais de classe, diante da sociedade e diante das instituições. Nós avançamos muito. Então, hoje, quando se fala em conselho, em contadores, a nossa imagem tem melhorado a cada dia mais. Eu venho do movimento estudantil. Então, quando eu estava fazendo faculdade, eu entendi que eu tinha que dar minha parcela de contribuição para a nossa classe, porque uma classe forte, o indivíduo é forte. Não tem como o indivíduo ser forte se a sua classe não for forte. Tivemos 6 anos de conselheiro, 4 como vice-presidente administrativo, e os nossos pais entenderam que eu estava no momento preparado para coordenar o Conselho de Contabilidade, porque estou como presidente, mas a gestão é uma gestão participativa, onde envolve os 18 conselheiros, 9 titulares e 9 suplentes. E sobre o seu tempo de liderança, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou na sua gestão? Sem dúvida nenhuma, tive que me preparar para assumir a presidência, porque a demanda é muito grande. Então você tem que conciliar a família, você tem que conciliar escritório, no caso tem um meu escritório, então, e o conselho leva muito tempo. Então tive toda uma preparação para que possamos cada vez mais estar à disposição do conselho, estar à disposição da classe. Nesses últimos, eu digo, desde o início da sua criação até o momento, teve muitas evoluções, que eu posso destacar aqui na nossa gestão, desde quando a gente assumiu o conselho lá como conselheiro, depois como vice-presidente administrativo e atual presidente, que ela passou por grandes transformações, desde o espaço físico, a valorização do profissional e o reconhecimento das entidades, como governo do estado e prefeituras. Então isso é muito importante. Hoje, o profissional de contabilidade tem orgulho de dizer: eu sou contador. Hoje, ao completar 30 anos de história, o CRC Acre não homenageia apenas os nomes que aparecem neste vídeo. Homenageia também todos os que estiveram nos bastidores: conselheiros titulares e suplentes, diretores, integrantes de comissões, colaboradores e profissionais que, com dedicação e propósito, ajudaram a escrever essa trajetória.